Vamos lá, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e o delegado da Polícia Federal, Fábio Shor, também entraram na mira do governo dos Estados Unidos e podem ser alvo de sanções junto com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Confira. Fontes que municiam o governo americano apresentaram relatos sobre o procurador Paulo Gonet e o delegado da PF, Fábio Shor, na mesma linha da denúncia sobre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de que eles violam direitos humanos e colaboram para a perseguição política no Brasil, usando para isso o processo da trama golpista. Gonet é o autor da denúncia e Shor foi o delegado responsável pelas investigações. Procurada pela CNN, a Embaixada dos Estados Unidos disse que não se posicionaria sobre o assunto. Na última quarta-feira, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que Moraes pode ser alvo de sanções, tendo por base a lei Magnitsky. Outros ministros do STF, em especial os da primeira turma, também podem ser incluídos. Entre as possíveis punições estão o congelamento de ativos e contas bancárias nos Estados Unidos, restrições de visto de entrada no país ao infrator, assessores e familiares e restrições financeiras a empresas ligadas ao infrator. O processo, comemorado pela oposição nas redes sociais, já estaria bem avançado, com análise das provas apresentadas, bem como o depoimento de testemunhas. A expectativa é de que o caso seja concluído no segundo semestre, antes mesmo da conclusão do julgamento da trama golpista pelo STF. Procurados, Gonet, Shor e o STF não se manifestaram. Professora Maristela, qual o alcance real, de fato, qual o risco real e de fato da lei Magnitsky alcançar Alexandre de Moraes, Paulo Gonet e o Fábio Shor da PF? A pergunta é difícil, mas eu acredito que tenha é possível, né? Talvez eu pudesse dizer até é bem possível, da forma como essa lei já foi aplicada em outros casos. Então, e ela é uma lei que foi editada ainda no final do governo Barack Obama, que era um grande defensor, vamos lembrar, dos direitos humanos, e ela foi usada no primeiro mandato do Donald Trump e provavelmente será usada novamente agora nesse segundo mandato de Donald Trump. Pelo menos é o que o Marco Rubio tem dito. E é interessante observar que essa lei ela permite um procedimento muito rápido de investigação, né, da pessoa a que se reputa a conduta violadora dos direitos humanos. Então, a investigação é muito rápida e o julgamento é muito rápido, porque ele independe do Poder Judiciário, é uma medida administrativa. Então, qualquer notícia pode chegar à administração americana, vinda da imprensa, vinda de testemunhas ou até mesmo de organizações não governamentais, que levam a notícia de que a violação dos direitos humanos tem acontecido, e o procedimento é muito rápido, são examinados esses documentos, esses relatos, essas notícias, e o próprio Poder Executivo aplica a pena, aplica a sanção, sem nenhum julgamento, sem nenhum envolvimento com o Poder Judiciário. Então, é bem provável que isso aconteça como a matéria disse, até mesmo antes do julgamento aqui no Brasil, do que teria acontecido no passado. Ô, Léo, você sente que caiu a ficha em Brasília, do Palácio do Planalto do Supremo Tribunal Federal, quanto a esse risco real e próximo dessa aplicação da lei? Eu acredito que sim, Caio. E cai a ficha de uma maneira muito negativa, né? Especialmente porque o pessoal começa a perceber que toda essa movimentação que líderes bolsonaristas, em especial o deputado Eduardo Bolsonaro, né, faz em Washington, não é simplesmente bravata, não é? E acho que tem uma crítica que pode ser feita à diplomacia brasileira e ao governo brasileiro, que é um esforço de não aproximação da presidência Trump, né? Primeiro, isso ficou claro nas questões comerciais, né? O Brasil teve dificuldade de se reunir e discutir esses temas, e me parece agora que toda essa discussão que acontece dentro do Congresso americano, essa possibilidade real de aplicação de uma sanção, ela também tem a ver com uma ausência, né, da diplomacia do presidente Lula nos Estados Unidos. Então, eu acho que existe essa crítica, não é?
E existe agora um jogo de xadrez, né? Porque, como o Rubio disse, eles estão num processo de apresentação de provas, e a depender do tipo de reação que o governo brasileiro pode ter, a simples ameaça, né, da aplicação dessa lei pode criar o ambiente para aceleração desse processo político nos Estados Unidos. Então, acho que o pessoal viu essa tempestade, foi pego de surpresa, né? E aí que está a crítica à falta de atuação da diplomacia brasileira nos Estados Unidos, porque isso parece que só tem um lado contando a história por lá, né? E agora o pessoal está tentando entender se já são, enfim, favas contadas ou se ainda é possível fazer uma administração diplomática desse processo. Lorival, todo o seu conhecimento dos Estados Unidos, Trump, ele vai até o fim com isso e indo, qual o impacto na relação Washington e Brasília? Bem, em primeiro lugar, é preciso dizer que é uma completa aberração usar essa lei contra o Brasil, né? Essa lei, como foi explicado, ela foi criada para ser usada contra a Rússia, por exemplo, né? O Magnitsky era um advogado russo que morreu na prisão por denunciar a corrupção na Rússia. Inclusive, no primeiro mandato do governo Trump, ela foi usada contra outras ditaduras, como a Arábia Saudita, por causa da morte, o esquartejamento do Jamal Khashoggi, jornalista, colunista do Washington Post. Foi usada contra um bilionário israelense, pela forma como ele atuava na República Democrática do Congo. Foi usada contra a China por causa da violação dos direitos dos uigures, a minoria muçulmana que vive na província de Xinjiang. Então, são casos que são compatíveis com o espírito dessa lei. No Brasil, não existe nenhuma justificativa para comparar o Brasil com esses outros países, né? Basta ver que aqui as pessoas podem dizer que o Brasil é uma ditadura. Na ditadura, você não pode dizer que o país é uma ditadura. Então, a existência da declaração sem nenhuma consequência já é uma prova de que a declaração é falsa. Mas, sim, para o Trump é um tema caro, porque essa é a principal linha de defesa e ao mesmo tempo, de ataque que os trumpistas usam contra a acusação de que eles são autoritários, né, de que ele tentou um golpe nos Estados Unidos, tentou não aceitar o resultado da eleição, da derrota dele em 2020. Então, para se contrapor a essa censura, a essa crítica, eles dizem que, na verdade, eles são os defensores da liberdade de expressão e que são os liberais, os democratas, que querem acabar com a liberdade de expressão, que é uma distorção também do conceito de liberdade de expressão. Até porque, quando se trata da expressão que é crítica a eles, como no caso das universidades americanas, né, ou, enfim, os imigrantes que defendem os palestinos, coisas assim, eles são enxotados dos Estados Unidos, né, são sumariamente deportados, ou, no caso das universidades, são cortadas as verbas e assim por diante. Então, mas como é algo que tem um forte apelo na base trumpista, eu acredito que pode sim ser um bom expediente para os Estados Unidos usarem contra essas autoridades brasileiras. Professora Maristela, a gente pode ler o que a gente tem de informação, principalmente do Supremo Tribunal Federal, é que a leitura, e do governo também, do governo Lula, é de que seria uma interferência na soberania brasileira. A gente pode classificar, uma vez aplicadas as sanções contra Alexandre de Moraes, como uma interferência na soberania brasileira? Eu sei que essa é uma afirmação que a gente ouve bastante, mas, a meu ver, não é, porque ela é uma decisão que vai ser, ou que será, ou que seria, o que provavelmente seja proferida nos Estados Unidos para ter efeitos ali sobre contas nos Estados Unidos, empresas americanas, ainda que atuem fora do território dos Estados Unidos, ou seja, falta de visto, né? Cancelamento de visto ou não concessão de visto para entrada nos Estados Unidos. Então, os efeitos são restritos
ao território dos Estados Unidos. Não vejo problema da questão relativa à soberania, e é um país que pode aplicar essas sanções e tem aplicado em outros campos. A gente conhece na parte comercial, financeira, internacional, quanto os Estados Unidos e também outros países, mas especificamente esse, aplicam essas retaliações, essas sanções, que, a meu ver, na verdade, tem mais um efeito moral, político, institucional e até internacional do que propriamente prático, né? Porque a essas alturas, tanto o ministro Alexandre de Moraes, como Dr. Gonê, como delegados da Polícia Federal, qualquer um outro implicado na possível sanção, eles já, se tivessem ou se têm alguma conta nos Estados Unidos, já cancelaram, trouxeram algum recurso, alguma divisa para o Brasil, se é que as têm, não estou dizendo que tenham, mas visto para os Estados Unidos, já nesse momento nem cogitam ir, mesmo antes da sanção, né? Então, bens que tenham no exterior, nos Estados Unidos, provavelmente não os têm, mas se tiverem, já devem ter organizado uma retirada estratégica desse patrimônio. Então, nesse momento, está tendo mais um efeito institucional, político, psicológico, emocional, do que propriamente prático, porque nós não vamos ver essas pessoas, na verdade, aqui em território brasileiro, sofrerem alguma restrição nos seus direitos fundamentais de ir e vir, ou de aplicar numa conta no banco, ou de manter o seu patrimônio. Então, vejo a questão um pouco digamos, com poucos efeitos práticos, mais morais. Além disso, né, Lorival, além desse efeito prático-moral interno aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal não deve ceder e rever a iminente provável condenação aos réus da trama golpista por conta de uma sanção. Cria, penso eu, um constrangimento, sim, né, e talvez até a depender do alcance dessas sanções, mas, em termos de revisão de rota, tudo que o Supremo tem sinalizado é no sentido contrário de dobrar a aposta. Queria a sua percepção. Você falou meu nome, mas não, acho que você quer o falar Léo, com eu falei Lorival? Desculpa. É você, Léo, perdão. Desculpa. Olha, existe uma estratégia que o governo, que o ex-presidente Bolsonaro está adotando na sua defesa, que a gente pode definir como uma estratégia de choques institucionais, né? Ou seja, entendendo que ele não tem chance no julgamento que está acontecendo, ele vai buscar retirar legitimidade e credibilidade do julgador, não é? Isso aconteceu na pressão para uma lei de anistia, isso aconteceu naquela resolução para suspensão do processo contra o deputado Alexandre Ramagem, todos que estavam acompanhando ele nessa situação, e agora acontece de novo, não é? Com a pressão e possível ação do governo americano para a aplicação dessa lei contra as autoridades, né? Então, isso serve, sim, a uma estratégia política de choques institucionais para retirar a legitimidade e dar discurso, né, para os atores políticos que estão trabalhando em torno desse processo. O STF já não cedeu em nenhuma das duas tentativas anteriores e provavelmente não vai ceder. De novo, agora, o que deve acontecer é trazer o governo Lula para essa discussão, né? Porque o STF vai pedir uma proteção diplomática do governo, do Itamaraty, e aí você traz o executivo para esse processo, né? Eu acho que esse é uma variável nova, né? Que vai afetar aí as chances de sucesso ou não desse jogo de choques institucionais que o ex-presidente Bolsonaro patrocina.